Eu resolvi fazer esse vídeo para tentar te convencer a ir à manifestação do dia 26. Eu vou apresentar aqui alguns argumentos e você reflita se é ou não do seu interesse. Primeiro ponto é a MP 870. Essa medida provisória, para quem ainda não sabe, é a que prevê a redução do número de ministérios. Atualmente são 16 ministérios e 22 pastas. A queda dessa MP resultaria em uma retomada da estrutura anterior, com maior número de ministérios. O maior número de ministérios faria com que o nosso investimento, o nosso gasto com a máquina pública fosse difuso, ou seja, vai acontecer aquele rolo de cabide de emprego. Muitas áreas que não são necessárias vão estar sendo novamente colocadas aí para a gente sustentar, e a ideia é que isso não aconteça. É do meu interesse ter o dinheiro que eu gasto com os meus impostos investidos em áreas realmente úteis, e acredito que seja também do seu. CPI da Lava Toga. Todo mundo sabe, ou todo mundo que preza por uma democracia, sabe que existe a distinção dos poderes. E ela é essencial para uma república saudável. No nosso caso, a gente tem essa CPI da Lava Toga porque, assim como eu, muita gente está entendendo que o judiciário está achando que faz parte do poder executivo e do legislativo. E, de fato, não é. A CPI da Lava Toga, ela veio à tona com a ideia de se investigar condutas antiéticas por parte de juízes do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais superiores do Brasil. Vocês lembram do caso do Dias Toffoli, que censurou a revista Cruzoé porque divulgou o seu caso de ligação com um caso de corrupção? Então o Dias Toffoli quis censurar para que essa notícia não chegasse, não reverberasse na população brasileira. E o que a gente conseguiu ver, inclusive o site da BBC trata disso, estou aqui com ele aberto, fala que, nesse caso, o Supremo retirou o Ministério Público do caso e ele se tornou a vítima, o investigador e o juiz do caso. Quer dizer, isso daí não é uma clara evidência de que eles estão achando que estão acima da lei? Por isso a CPI da Lava Toga é tão importante. Eu acho que é importante. Você acha também que é? Se você acha, é um outro motivo para você ir dia 26. Outro ponto é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, além do rombo que já vem sendo deixado, a gente tem que pensar um pouco pela lógica. Esse sistema que a gente utiliza hoje é como se eu pagasse para as pessoas mais velhas terem o seu salário da aposentadoria. Ótimo. Mas a taxa de natalidade mudou muito. A gente não tem mais tantos filhos quanto antes. E a ideia é que a mudança ocorra para o título de capitalização. Ou seja, eu pago a minha aposentadoria, eu invisto em mim mesmo. Isso daí é uma ideia que não tem como dar errado, já tem acontecido no Chile e muita gente tem divulgado mentiras sobre, mas procurem saber um pouco mais sobre esse formato de capitalização. Outra coisa que é benéfica nessa previdência, a alíquota de contribuição vai reduzir. Atualmente as pessoas que recebem menos pagam 8%, a ideia é que se reduza para 7,5%, e aqueles que recebem mais passem a pagar até 22%. Tanto que os ministros do STF, que têm um salário muito alto, estou aqui no site Congresso em Foco, fala sobre os salários superiores a 39,3 mil reais. Bom, eles teriam uma alíquota de 22% e 23 milhões de brasileiros teriam uma redução de 0,5%. Eu acho que isso é benéfico, para quem recebe menos pagar menos e quem recebe mais pagar mais. Eu concordo com isso. Se você concorda com isso, é um outro ponto para você ir defender dia 26 nas ruas. A Previdência Social também prevê que todos se aposentem com o teto de 5.839, de acordo com o site Economia do UOL. Bom, eu acredito que isso seja justo. Não tem por que um senador que com 8 anos de mandato se aposente com 8 mil reais. Faz sentido para você? Porque para mim não faz. E se você concorda com essa pauta, você também deveria defender a Previdência Social do Paulo Guedes, não a do Maia, a do Paulo Guedes. Outro ponto que a gente vai defender é o pacote anticrime do Moro. Bom, eu vou apresentar aqui alguns pontos do pacote anticrimes e você pode buscar ele na íntegra. Não está difícil de encontrar e a leitura não é complexa. Então vamos lá. O endurecimento do cumprimento das penas. Eu vou resumir para você. Hoje, aquelas pessoas que cometem um crime, que são reincidentes, elas podem começar a cumprir pena no regime aberto ou semiaberto. A ideia é que aconteça um endurecimento. Que todos os condenados reincidentes ou com indícios de conduta criminal habitual, eles comecem a cumprir pena já no regime fechado.
eu acho que isso é muito benéfico para a sociedade, porque se tornou fácil você roubar alguém, bater na delegacia e sair. Ainda sai dando risada, dando entrevista na Record. Então, eu acho que isso é justo. Eu acho que tem que haver esse endurecimento. Se você acha isso, é um ponto também para você defender dia 26 nas ruas. Tão importante quanto é a criminalização do uso de caixa 2 em eleições. O que se pretende? Criar uma pena de 2 a 5 anos de prisão. Então, ou seja, aquele cara que tem a contribuição não lícita deve pagar por aquilo criminalmente. Porque, querendo ou não, isso é um caso de corrupção. Pode ser que amanhã ou depois ele tenha que prestar um favor a essa pessoa que deu esse dinheiro que não foi contabilizado. Além disso, se você que é contra o Bolsonaro, eu estou falando diretamente para você, esquerdista, a milícia hoje não é considerada organização criminosa. O pacote anticrime do Moro coloca ela como organização criminosa. Você é ou não a favor disso? Fala pra mim. O PCC, o Comando Vermelho, o ADA, a Família do Norte, todas essas não são tipificadas como organizações criminosas propriamente ditas. Não está na lei isso. E agora será incluído, inclusive, com as milícias. A ideia é que se pretende mudar a Lei 12.850 de 2013. É a Lei de Organizações Criminosas, artigo 1º. Bom, o que se pretende? Incluir entre as características que definem a organização criminosa associações que se valham de violência ou da força de intimidação do vínculo associativo para controlar o crime e nomeia na própria lei as principais que atuam hoje no Brasil, como o PCC, Comando Vermelho e as milícias. Você é a favor disso? Porque eu sou totalmente a favor disso. E se você também é outro ponto que você deveria defender comigo dia 26 nas ruas. A ideia é que a gente consiga se ater à política todo o tempo, porque ela influencia na sua vida, ela influencia na minha vida e nas gerações futuras. Os seus filhos vão depender disso. Então, ou você age agora, ou você não pode reclamar das consequências.